Órion. O Centauro. Hidra. Auriga. O Cão Maior. Taurus. As constelações zodiacais. O espaço. O homem havia se voltado para o céu. Atribuiu àquela imensidão desconhecida deuses, seres cuja sabedoria era incompreensível à mente humana. Com o transcorrer do tempo, o mito intocado encontrou seu crepúsculo e o homem encontrou em si a explicação para a incomensurável fronteira final. Hoje, observamos o espaço acima de nós e vislumbramos em cada estrela e em cada fenômeno do infinito um legado. Legado daqueles homens que batizaram o futuro. Vislumbramos uma ancestral civilização, ancestral, mas que se perpetuou através das eras. Vislumbramos a odisseia de um povo. Vislumbramos a história escrita na Grécia Antiga. O povo minoico consolidava sua propriedade sobre o sul dos Balcãs. Dominavam o bronze, técnicas agrícolas e de cultivo, e um extenso comércio com o Mediterrâneo e o Egeu. O desenvolvimento econômico e social era impulsionado pelo crescimento urbano. Construíam-se grandiosos palácios que abrigavam a família real, sacerdotes e altos funcionários. Os centros administrativos controlavam extensos territórios, fruto da melhoria e desenvolvimento das comunicações por terra e mar, mediante a construção de estradas e portos, de navios mercantes que navegavam com produções artísticas e agrícolas. Logo, o mar se mostrava extremamente importante para os minoicos, seu governo talassocrático advindo do controle marítimo. A grandeza minoica declinou devido a uma série de desastres naturais, erupções de vulcões e possíveis tremores de terra que abalaram as cidades e centros populacionais. Mas, o que é que isso tem a ver com a história da Grécia? Na realidade, tudo. Os minoicos foram os primeiros de uma onda migratória que veio a habitar o território atribuído à Grécia Antiga. A ilha de Creta, no sul da Península Balcânica, habitada pela civilização minoica ou cretense, foi invadida por outro povo após todos os desastres naturais do Armagedon minoico. Os aqueus, ou micênicos, tomaram Creta e estabeleceram colossais palácios, semelhantes a fortalezas sobre a ilha, mas nada pôde impedir o avanço de outro povo que, muito pacificamente, baniu todos os micênicos de sua terra. Eram os dórios, guerreiros que empunhavam espadas de ferro e dominavam técnicas avançadas de luta. Estes dominaram Micenas e propagaram a diáspora, expulsão da civilização micênica. Os aqueus, dórios, também os povos jônios e eólios, formaram a Hélade, Grécia, cujos territórios vieram a abranger não somente os Balcãs, mas também o Mar Negro, Mediterrâneo, sul da Península Itálica e parte da Península Ibérica. Nas palavras do poeta Homero, os homens são como as ondas. Quando uma geração floresce, a outra declina. Era a vez dos dórios, que impuseram sua hegemonia sobre a Grécia. O próprio Homero deixou em suas histórias as principais informações desse período, quando os gregos viveram uma época de empobrecimento e insegurança após sua dispersão. O poeta deixou em relatos orais, devido à ausência de escrita, histórias mitológicas que envolviam deuses e homens,
sendo a Guerra de Troia uma das mais icônicas, contada na Ilíada, narração que cultuava o herói grego como Aquiles e Odisseu. Os textos de Homero caracterizam a época em que não havia escrita e a mitologia grega entrava em maior ascensão, o primeiro período da história na Grécia Antiga, o período homérico. No século VII a.C., se inicia o período arcaico, quando os dórios tomaram a Hélade. Foi estabelecido um sistema de clãs, os genos, que obedeciam a um líder e se agrupavam em tribos. O crescimento dessas tribos originou as cidades-estados, as poleis gregas, diferentes uma das outras e, não raramente, rivais. Ao norte da região do Pelopôneso havia Corinto, conhecida por suas artes, suas famosas colunas e vasos de cerâmica. Do outro lado do Egeu, Mileto era um grande centro comercial e produzia a melhor lã do mundo grego. Logo ao sul havia Rhodes, de intenso comércio marítimo em seu apogeu, com grande desenvolvimento na arquitetura e que abrigou uma das 7 maravilhas da antiguidade, o Colosso de Rhodes, estátua do deus Apolo que pesava 70 toneladas, media 30 metros de altura e era feita de bronze. Assim como as pirâmides do Egito, a estátua em Rhodes é analisada por historiadores, arqueólogos e aqueles que pensam que eram os deuses astronautas. O maior paralelo entre as cidades da Grécia se erguia entre Atenas, na Ática, e Esparta, no Pelopôneso. Em Atenas, surge a democracia em defesa do povo ateniense. Em Esparta, o governo autoritário impunha uma política completamente militar, em que todos os espartanos viveriam para a guerra. As festas ao som do disco dos anos 70 repercutiam bastante, mas não tanto quanto as Panateneias de Atenas. As Panateneias eram festejos em homenagem à sábia divindade Atena, com jogos, sacrifícios à deusa e, claro, danças regadas a música e vinho, muito, muito vinho. Que embalos de sábado à noite que nada. Mas o homem ateniense não queria saber só de viver na night. O governo da cidade também era uma preocupação dos cidadãos. A democracia da polis Atenas determinava em seu lema o governo do povo, pelo povo e para o povo. O governo do povo era a Assembleia de Atenas, ou Eclésia, onde qualquer cidadão poderia comparecer para discutir e votar sobre assuntos vitais sobre a cidade. Cidadão representava o povo ateniense, somente homens maiores de 18 anos, exceto mulheres, escravos e metecos, estrangeiros comerciantes. A democracia em Atenas foi estabelecida após anos de guerra partidária com a tirania, e seu ideal fora determinado por Drácon, Solon e Clístenes. Apesar de ser a instituição democrática mais importante, o funcionamento da Eclésia era determinado pela Bulé, formada por 500 membros sorteados dentre os cidadãos. Apesar das exclusões na democracia grega, sua teoria da defesa dos interesses do cidadão, que participa diretamente das decisões do governo através do debate e votação, baseiam a política de grande parte das sociedades contemporâneas. O pensamento democrático, contudo, não evoluiu muito em Esparta. Fortemente treinados nos quartéis em técnicas militares desde os 7 anos, os garotos espartanos que tivessem nascido sem deficiências lutavam, corriam, lutavam, nadavam, lutavam, lançavam discos, dardos e lutavam. As meninas, apesar de serem treinadas também para a guerra, também tinham uma educação completamente voltada para conceber filhos dos soldados espartanos, aqueles que lutavam nos quartéis até os 30 anos, quando recebiam plenos direitos políticos. E, mesmo assim, ainda lutavam,
em guerras e batalhas por Esparta. Participavam da Apela. A Assembleia avaliava leis e elegia os membros da Gerúsia, o Tribunal Supremo. Mas os brucutus espartanos não serviam somente para exterminar soldados alheios. Os homens mais bem treinados participavam de jogos realizados na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, dos quais eram excluídos escravos e mulheres, eram praticadas várias modalidades esportivas: corridas pedestres, corridas com cavalo, lutas, pentatlo, entre outras. Quem vencesse ganhava medalhas, ou melhor, coroa de louros. Os jogos mostravam o ideal artístico da perfeição grega, presente nas esculturas, literatura e arquitetura, como o Teatro de Dionísio e o Odeon de Herodes em Atenas, onde havia apresentações de música e teatro. Os atletas atenienses que retornavam vitoriosos eram um trunfo para o governo democrático da cidade. Já os espartanos eram motivo de orgulho para os 2 reis de Esparta, descendentes do deus da força Hércules, segundo o mito grego. Nas épocas de guerra, todavia, somente um rei era responsável pelo comando e controle dos exércitos. E a guerra mais icônica que envolveu Esparta, juntamente com Atenas e outras cidades-estados, foi mediante a ameaça persa, no 3º período da história grega na Antiguidade, o período. Os medo-persas, no século V a.C., após enfrentarem uma rebelião na área da Jônia apoiada pela Grécia, se voltaram contra cidades-estados para conquistá-las à grandeza do rei Dario. Contudo, os persas encontraram uma grande resistência e seus exércitos caíram ante Atenas na Batalha de Maratona. A Primeira Guerra Médica terminara, mas Xerxes, o rei dos reis, filho de Dario, jurou vingar a derrota do pai e, segundo relatos antigos, todos os dias pedia para que seu servo lembrasse dos que os gregos fizeram. O rei juntou um gigantesco exército, de 70 a 300 mil soldados. Seguindo a política persa, foi oferecida aos gregos certa autonomia para manter as tradições locais em troca de terra e água. Mas parece que os espartanos não gostaram muito da ideia. Submission. Now that's a bit of a problem. Madman. You're a madman. Air and water. But you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Junto com Atenas e Esparta, outras cidades-estados formaram a Confederação de Delos para combater os persas e defender a Hélade. Em 480 a.C., um grupo de cerca de 7.500 gregos e, segundo o historiador Heródoto, 300 espartanos enfrentaram a armada de Xerxes nas Termópilas, um estreito desfiladeiro numa região montanhosa que deixaria o grande número de soldados persas em desvantagem. Após dias detidos, os persas receberam uma informação sobre como contornar o estreito e derrotar os gregos. Feito isso, os soldados imortais de Xerxes eliminaram os inimigos, que deram suas vidas no campo de batalha. Guiando a frota grega no mar, o general Temístocles conseguiu retardar os navios persas, mas, apesar de ser posteriormente derrotado, o imperador persa pôde incendiar Atenas, vingando-se da derrota do pai, para a alegria do rei persa. A polis teve que ser reconstruída. O Partenon foi erguido, templo da deusa grega da sabedoria, Atena. Também foram restaurados vários monumentos da Acrópole, construída no ponto mais elevado da cidade, sede administrativa, civil e religiosa. Atenas, contudo,
iniciou a seguir uma grande fase de expansão territorial, o imperialismo ateniense, que ofendeu o sentimento grego da independência das cidades. Corinto e Esparta se voltaram contra a cidade na primeira guerra pelo controle do Peloponeso. Um tratado de paz de 30 anos foi concluído entre espartanos e atenienses. Mas Esparta não esperou as 3 décadas impostas no acordo e dominou a polis Atenas na Segunda Guerra do Peloponeso. Durante a expansão ateniense, ocorre a expansão da democracia e dos ideais que mudaram a visão do universo do homem grego. Em 400 a.C., Sócrates andava pelas ruas de Atenas e proclamava a importância da busca pela sabedoria. Sócrates é um dos precursores da filosofia, da procura pelo conhecimento fora da explicação mitológica. O pioneiro a mudar o olhar do homem sobre os fenômenos. Em si, através do pensamento e da reflexão, os homens poderiam descobrir as respostas para o universo, para o que antes estaria além da compreensão humana. A grande revolução do pensamento ocorria na Hélade. Enquanto Platão e Aristóteles pensavam, o restante dos gregos mais uma vez lutava. Acho que beleza. O povo macedônio, que vivia ao norte da Península Balcânica, lançou um ataque massivo à Grécia. Cidade após cidade, Filipe da Macedônia impunha seu domínio até conquistar todo o território grego. A expansão da Macedônia, contudo, somente havia começado. Inspirado em Aquiles, o herói grego da Ilíada, filho de Filipe, Alexandre Magno, atravessou o mar Egeu e conquistou o Império Persa na Batalha de Gaugamela. A grandeza da Pérsia agora era de Alexandre. Alexandre, o Grande. O filho de Filipe foi até o rio Indo, na Índia, além das terras que um grego uma vez pôde imaginar conquistar. O conquistador, contudo, foi levado até a cidade de Babilônia e, atacado possivelmente pela malária, faleceu no mundo novo do qual se havia apoderado. Alexandre Magno criou uma nova manifestação cultural, característica do último período na história da Grécia Antiga, o helenismo. Uma cultura que incorporava traços predominantes do mundo grego e aspecto das culturas orientais conquistada por Alexandre. Alexandria, fundada pelo filho de Filipe, é o grande símbolo da cultura helenística. Educado por Aristóteles, fundador do Liceu onde suas teorias filosóficas eram propagadas, o príncipe macedônio precedeu o declínio da Grécia Antiga. Após a Batalha de Corinto, os gregos foram rendidos ante ao expansionista Império Romano. A Grécia caía sob a espada de Roma. Mas não sua cultura, seu pensamento, sua democracia, sua arte, a arte da ciência, a arte da guerra. As chamas que uma vez consumiam a Hélade para sempre marcaram a história. Porque a Grécia avançou além da imposição de uma época, pré-estabelecendo uma incrível modernidade, uma compreensão daquilo que os homens jamais ousaram questionar. Questionar a aparente intocada política tradicional para estabelecer uma democracia onde todos os homens participariam pelo bem comum. Questionar o domínio de um poderoso império pela liberdade, mesmo que seja necessário entregar a vida por ela. Porque a Grécia foi tão importante, não é difícil responder. É só olhar ao redor, para os governos, para as ciências, para o espaço. Aí está a importância da civilização grega para o mundo, para o universo contemporâneo. O poeta Homero uma vez disse: os homens são como as ondas, como de uma geração floresce e a outra declina. Contudo, as eras vão e vêm, sucedem-se uma após a outra. Mas alguns homens, algumas ideias, algumas gerações são eternas. As ruínas que se erguem na Acrópole são somente um resquício, lembranças. O que sobrevive ao tempo
imortaliza-se na história. Existe em cada um de nós duradoura memória, imperecível herança, o legítimo legado da Grécia. É de se analisar, após nós termos assistido essa reportagem referente aos gregos, que ela não cita muito referente aos deuses gregos, nem ao paganismo grego, mas é de pensar que o grego, a Grécia, foi formada há muito tempo mesmo. Esse é o período na história onde ela fica mais importante, sucedendo os Medo-Persas. A Grécia, desde os inícios dela, vem sido um império politeísta, e após a sucessão dos Medo-Persas veio a ser mais politeísta ainda. E é de pensar que Xerxes era mau, ele era muito mau, ele acreditava ser Deus Rei na Terra. Procure saber a história de Xerxes, procure saber a história de Leônidas e dos 300, sem ser por filmes. Procure dentro da história, aí você vai encontrar fatos históricos verdadeiros. Mas eu posso falar que os 300 existiram. Eles existiram mesmo. Eles acreditavam ser os próprios filhos ou gerações de Hércules, deus da força, filho de Zeus, com uma mulher. É de pensar que sobre o vídeo, ele não fala muito sobre o paganismo grego, mas cita as colunas chamadas templos naquela época eram erguidas para os deuses. Né? Tanto que certa vez Paulo, passando por cidade de Corinto, se eu não me engano, ele olhou lá, eu vi esses materiais de culto. Aí, tranquilo. Eu vi seus materiais de culto, vi que vocês são muito religiosos. Em um desses altares, encontrei ele vazio, com um nome escrito embaixo, Deus Desconhecido. Aí esse Deus eu apresento a vocês. Todo mundo parou para escutar, né? Então, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Deve ter parado para escutar mais ainda, qual que eram as especificações desse Deus. Não habita em templo feito por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas. Não tem como habitar em tijolos. Nem tem como você servir a ele. Tá entendendo? Então, os gregos fizeram muitos templos mesmo. Mas tem o seguinte: os gregos repetiram em questão do paganismo, repetiram a ideia dos Medo-Persas, que também foi a ideia de Nimrod, muito antigo, da Babilônia pós-diluviana, antes dos povos assírios e da cultura egípcia. Tá compreendendo? A pensar que Nimrod já pensava numa coisa global. Ele já queria tudo ser globalizado. Ele queria que tudo fosse globalizado e que ele fosse o centro das atenções, sendo Deus Rei na Terra. Em seguida, da Babilônia, veio os povos assírios. Os assírios, se você procurar na história também, vem... Eu estou falando da Babilônia pós-diluviana. Aí vem os assírios. Os assírios também eram povos muito politeístas, acreditavam em qualquer coisa. Se tivesse um cocô ali, ele falasse assim, que cocô é sagrado, Deus cocô. Você respira aqui, ó. Ah, o ar é sagrado, Deus ar. Tá vendo esse chinelo aqui, ó? O chinelo é sagrado, Deus chinelo. Então, eles funcionavam desse jeito. E há de pensar que isso sucedeu para os Medos, que os assírios dominavam os Medos. Isso sucedeu para o Egito, quase na mesma linhagem do que os assírios. Isso sucedeu para a Babilônia de Nabucodonosor.
também, que é a Babilônia, que veio a emprestar o nome de Babilônia mais pra frente. É pensar que Melquisedeque, se eu não me engano, também rei da Babilônia, durante algum tempo, ele construía vários ziggurats. Inclusive ele fez uma torre de estágios no local onde que se dizia que já havia construído a Torre de Babel. No mesmo local da Torre de Babel ali, ele construiu um ziggurat, ou ziggurat, pode escolher o nome, uma torre de estágios. E no topo dessa torre de estágios, ela tinha cor azul para contrastar com a cor do céu. Essa ideia de atingir o espiritual através do físico vem de Nabucodonosor, vem de Nimrod, vem da Babilônia. Eles que fizeram o primeiro objeto para atingir o espiritual através do físico, a Torre de Babel, depois chamada Torre das Confusões, exatamente Torre de Babel. Babel ou Babilônia significa confusões. E me diga, hoje nós estamos nas confusões? Hoje nós estamos nas confusões. Eu posso falar que hoje, o tempo de hoje é o tempo babilônico? Eu posso falar que isso. Por quê? Há uma confusão de tudo que se aprendeu até agora, de tudo o que a pessoa pode ser, de tudo referente ao nosso Criador. Sendo que o problema está em não ler. O problema está em não ler. Hoje em dia ninguém lê mesmo, nem mesmo bula de remédio. Se estiver falando que tomar 2 comprimidos mata, o camarada vai morrer por causa que tomou 2 comprimidos. Aí de pensar que após ali, vamos voltar ao período da Grécia. Então, seguiu lá Babilônia pós-diluviana, assírios egípcios, aí vem os Medo, aí vem a Babilônia, né? Colocando o Medo antes, esquece que o Medo já era dominado pela Síria. Mas aí no Medo não é reino mundial não. Aí dos assírios, passou-se para a Babilônia. Da Babilônia, elas foi dominado por Ciro II, que fez uma arca da paganização também, permitindo que todos tivessem sua cultura, todos tivessem seus deuses. Em seguida, após Ciro II, nós vemos a história da Grécia. Após a história de Ciro II ser passado para a Grécia, caso tenha o Ciro II, Dario e Xerxes. Deixa eu pensar que esses 3 reis eram considerados deuses na terra, porque eles queriam. E o tempo de Ciro II é o tempo de Daniel também. Daniel foi mandado para a cova dos leões, porque Ciro II, na verdade porque os profetas, vamos colocar profetas de Ciro II, que eram os mesmos profetas de Melquisedeque, não é Nabucodonosor, o mesmo profeta de Nabucodonosor, Nabucodonosor ou Melquisedeque. Sobrou lá os profetas velhos, indiciaram, falaram pro Ciro II assinar um decreto para que todos adorassem durante um mês ele como Deus, que todas as orações do povo ali fosse para ele. Nisso, ele acreditando nos profetas, ele aceitou. E como Daniel só louvava o verdadeiro Criador, Daniel foi mandado para a cova dos leões. Ciro II viu que os profetas dele eram hipócritas. E por aí vai. Ao pensar que a Grécia é politeísta até hoje, a astrologia existe desde muito tempo. Porque o verdadeiro Criador abomina a astrologia, mágica, feitiçaria. Você está me compreendendo? Então, sobre várias coisas ali daquele vídeo que nós assistimos, está faltando informações.
Eu espero que vocês procurem por si próprios as informações que estão faltando ali. O meu papel aqui é somente dar mostrar uma porta diferente para que você possa ter um verdadeiro conhecimento de tudo o que está acontecendo hoje. Você quer falar sobre democracia? Volta lá na Grécia. Ali que começou a democracia. Você quer falar de política? Volta na Grécia. Caso que ali começou esse troço de política também. Você quer falar de escola? Volta na Grécia. As ágoras. Você quer falar sobre detentores do conhecimento? Volta na Grécia. Os filósofos. Sendo que desde muito tempo já venho acompanhando as passagens dos gênios. Uma geração de uma família chamada Família de Noé. Então, todos os grandes poderosos têm de forma a linhagem de Cão. Já ouviu falar? De Cão? O Cão, filho de Noé, o amaldiçoado. Então, ao chegar nos tempos, próximo aos nossos tempos atuais, eu vou estar fazendo uma explicação bem simples sobre as gerações de Noé e a geração de Cão. Que vários povos ruins, que até mesmo Davi lutou, vieram da geração de Cão. O Cão. Então, irei prosseguir passando um documentário referente a Roma. Eu ainda não assisti, mas nós estaremos assistindo junto.